Olá, eu sou Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E hoje o tema da aula é matriz inversa. Primeiro, deixa eu pedir para você, por favor, se você ainda não viu os outros vídeos de matrizes, dá uma olhada. Assiste como se fosse um seriado. Fica mais interessante quando você não perde nenhum episódio, porque você compreende melhor o conteúdo, né? Se você não compreender a história por completo, assistindo episódio por episódio, é uma coisa. Mas você julgar o conteúdo apenas por um episódio específico, aí é um pouco chato. Você vai ter um pouco de dificuldade de compreender. Então, se você caiu aqui e não sabe do que se trata uma matriz inversa, quer aprender o que é uma matriz inversa, mas não sabe nem o que é uma matriz, rapaz, pausa esse vídeo, vai lá no começo da playlist e dá uma olhada desde o princípio. Que quando você chegar aqui, você vai chegar com uma visão totalmente diferente. Faz o seguinte, assiste esse vídeo, sem ter assistido nada antes, e depois você volta e vai aprendendo passo a passo para ver como vai fazer diferença. Você vai dizer, ah, nossa, por que eu não faço assim? Às vezes você não entende matemática porque você deixa passar, vai deixando passar, não vai prestando atenção. Aí quando você se dá conta, já passou conteúdo demais sem você prestar atenção e aí você já está perdido. Outra coisa que eu quero pedir é para vocês me perdoarem pelos barulhos de fundo aqui, né? Pelos barulhos de fundo. Porque aqui onde eu moro, os vizinhos gostam muito de criar animais, né? Galinha, cabra, sei lá, vaca. Todo bicho aqui por aqui tem, né? Então é cachorro, é galo, é galinha, é bode, é vaca, todo tempo fazendo zoada. Outra coisa também é que aqui e acolá aparece um funkzinho aqui, um vizinho coloca um funk. Mas a questão do funk já é normal. Eu acredito que para os meus, pelo menos para os meus alunos já é normal assistir uma aula ouvindo um ensaio de uma música, um funk tocando alguma coisa, né? Isso aí já é de praxe. Então vamos lá, vamos falar sobre matriz inversa. Então, só recapitulando, nós começamos aprendendo matrizes, né? O que tem dentro do conteúdo de matriz, professor? Você aprende a construir uma matriz através de uma lei de formação. Você constrói ela genérica, né? A matriz genérica, que é aquela que tem só os elementos A1, A12, A21, A3 e por aí vai. Com os índicezinhos, né? Que representam a linha e a coluna. Você aprende isso lá no começo, certo? Aí depois a gente começou a ver algumas operações, né? Aliás, a gente classificou primeiro, né? A gente classificou antes de começar a fazer as operações. A gente disse que tinha matrizes que eram quadradas, tinha matrizes que eram identidade, diagonal, triangular e por aí foi um monte. Dá uma olhada lá nos vídeos que você vai encontrar todas essas referências que eu estou te falando aqui. Depois de classificar, nós começamos a ver algumas operações. A transposta foi uma operação. Depois a gente viu também. Depois de transposta foi o que mesmo? A gente viu soma e subtração de matrizes. E depois multiplicação por um número real. Agora, por fim, nos últimos três vídeos aí, nós vimos multiplicação de matrizes. Essa é imprescindível. Para você entender o que é uma matriz inversa, você necessita saber fazer a multiplicação de matrizes. Então, se você nem multiplicação você não sabe, eu sugiro que você realmente pause esse vídeo, vai entender primeiro como é que faz a multiplicação, porque aqui a gente vai precisar. Porque a definição de matriz inversa necessita que você entenda a multiplicação de matrizes. Então vamos lá, vamos ver o que é matriz inversa, vamos ler a definição. Sendo A uma matriz quadrada de ordem n, ou seja, ela é quadrada, ó, definição lá do começo dos vídeos. Então, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem um número de linhas igual ao número de colunas. Denominamos a matriz B, também quadrada e de ordem n, ou seja, é uma matriz quadrada que tem a mesma ordem da A. De matriz inversa de A, se A vezes B é igual a I, n. O que é esse IN? É uma matriz identidade de ordem n. E o que é uma matriz identidade? É uma matriz que ela é constituída toda só por números zeros e 1, né? Ela tem na diagonal principal os números 1
e o resto tudo é zero. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem aqui a matriz identidade de ordem 3. Ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então ela vai ser assim, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Isso aqui é uma matriz identidade. Você viu isso aqui lá no comecinho sobre a classificação de matrizes. A gente aprendeu a classificar e viu o que era uma matriz identidade. E agora você vai precisar dela. Então, quando você multiplica duas matrizes, né, A vezes B e B vezes A, se essas duas multiplicações forem igual à matriz identidade, de ordem igual às duas que a gente já comentou, A e B, né? Aí sim nós teremos uma inversa. O B seria inversa de A. A gente representa assim, ó, A elevado a menos 1. Vejam que aqui a gente já está pegando duas representações que usam um símbolozinho como se fosse um expoente. Mas não necessariamente é um expoente, certo? É uma representação para aquela, aqui no caso, para a matriz inversa. E a outra era transposta, lembra? Que a gente representava assim, ó, A elevado a T. Não é bem elevado porque não é um expoente, mas é uma representação destinada aqui, nesse caso, a matriz inversa. Então, no caso aqui, esse B aqui é igual a A elevado a menos 1. Isso é, se quando a gente multiplica essas duas matrizes, a matriz que a gente tem e a matriz que ele diz que é inversa, quando a gente multiplica elas duas, tem que dar a identidade, né, de ordem igual à ordem das matrizes. A matriz ela pode ser inversível se ela tiver inversa e pode ser não inversível se ela não tiver inversa. Também vocês podem ver em alguns livros, em algumas literaturas por aí, você pode ver invertível em vez de inversível. Não vai fazer diferença. Inversível e invertível é a mesma coisa. Então, eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Eu vou repetir aqui de novo, mas se ficar alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. Matriz inversa é uma matriz que multiplicada pela matriz dada vai dar uma matriz identidade. Lembrando das multiplicações de matrizes, né? Vocês viu que a matriz identidade ela é uma matriz que a gente considera o elemento neutro das multiplicações, né? Da multiplicação de matrizes. Então, quando você tem, por exemplo, A vezes uma matriz identidade, o resultado é A, certo? Então, a identidade ela é o elemento neutro. Isso significa que multiplicar por ela dá o mesmo resultado. Ou seja, quando nós temos duas matrizes sendo multiplicadas e dando o elemento neutro, uma delas, aliás, uma é a inversa da outra, né? Você pode verificar isso na questão dos números reais, dos números reais. Por exemplo, se você tem o número 3, quem é o inverso de 3? É um número que multiplicado por 3 vai dar 1. No caso aqui, 1 sobre 3. Então, esse aqui é o inverso de 3. 1 sobre 3, porque 3 vezes 1 dá 3, dividido para 3 dá 1. Então, viu? Então, essa aqui seria a inversa. Basicamente é o que nós estamos trabalhando. A inversa é basicamente isso. É um número, uma matriz que multiplicada pela outra vai dar um elemento neutro na relação de multiplicação de matrizes. Aí ele pede aqui um exemplo, né, para a gente verificar se A for igual a 4, 2, menos 1 e 0. Ele diz assim, então a inversa de A vai ser 0, 1 sobre 2, menos 1 e 2. Para isso a gente tem que testar a definição. Eu vou testar uma e você testa a outra, tá bom? Então, vamos lá. Então eu quero que A vezes a inversa de A, seja igual a uma matriz identidade de ordem 2. Por que ordem 2, professor? Porque eu sei que esse aqui é uma quadrada de ordem 2 por 2 e esse aqui também é uma quadrada de ordem 2 por 2. Então a matriz inversa ela vai ter a mesma ordem aí. Aliás, a matriz identidade no final do resultado ela vai ter a mesma ordem das duas matrizes que a gente está testando aí. Então, vamos lá. Ou seja, 4 menos 1, 2 e 0
vezes 0, 1 sobre 2, menos 1 e 2, tem que dar igual. Como é que constrói uma matriz identidade de ordem 2? 1, 0, 0, 1. Tranquilo. Vamos fazer essa multiplicação, desenrolar esse cálculo e verificar se essa igualdade é verdadeira. Se for verdadeira, nós já teremos o primeiro passo, né? Que é essa primeira partezinha. Depois é inverter e testar de novo, certo? Vamos lá. Então, para multiplicar matrizes, eu vou pegar essa linha e multiplicar por essas colunas. Ah, meu Deus do céu. Ligaram ali o pastor ali, dando uma pregação. Isso aqui é 10 horas da manhã. Bom dia. Bora lá. Eu não vou colocar os elementos, né? A11, A12, porque pelo menos eu espero que vocês estejam treinando, né? Pelo menos meus alunos devem estar treinando aí essa multiplicaçãozinha. Então, como eu vou multiplicar a primeira linha e a primeira coluna, esse elemento vai ocupar a primeira linha e a primeira coluna da matriz, que é o resultado desse produto. Quando eu for multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, vai ocupar a primeira linha e a segunda coluna. Isso aí você vai adquirindo, né, essa questão de posicionamento com o tempo. Você vai resolvendo, vai verificando que é possível já ir colocando o resultado e você vai fazendo isso. Então, 4 vezes 0, menos 1 vezes menos 1, certo? É 4 vezes 0, menos 1 vezes menos 1. 4 vezes 1 sobre 2, agora já é com a segunda coluna, né? Menos 1 vezes 2. Professor, aqui era para ser um mais, né? Você pode colocar um mais e um parênteses aqui para resguardar o sinal do menos 1. Mas como eu sei que mais por menos vai dar menos, eu já coloquei o menos 1 aí de fato. Mas se você tem dificuldade com relação a esses sinais, eu sugiro que você coloque o parênteses e coloque bem direitinho para nunca errar. Agora nós vamos pegar essa segunda linha e nós vamos fazer a mesma distribuição. Nós vamos multiplicar o 2 por 0 e somar com 0 vezes menos 1. Depois vamos multiplicar o 2 por 1 sobre 2 e o 0 por 2. E vamos somar esses resultados. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 0 mais 0 vezes menos 1. 2 vezes 1 sobre 2 mais 0 vezes 2. Olha, a matriz é tão legal porque é muito tranquilo esses cálculos. Isso aqui tem que dar 1, 0, 0 e 1. Se der, nós já teremos essa primeira parte. Aí tem que verificar a segunda, que é trocar a posição e continuar dando a matriz inversa, certo? Então, vamos lá. Vou fazer um pouco mais direto. Eu acredito que vocês consigam acompanhar. 4 vezes 0 vai dar 0. Então vai ficar só menos 1 vezes 1, que dá 1. Esse 2 vezes 0 dá 0. E aqui também dá 0. Onde tiver 0 multiplicando, você pode cancelar. Então, dá 0. Aqui, 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 2 menos 2 dá 0. Aqui dá 0. E aqui dá 2 vezes 1, 2. Dividido por 2 dá 1. Aí. Ao que tudo parece, isso é verdade. Essa é a matriz inversa dessa. Mas para confirmar, você precisa desenvolver isso aqui. Fazer a troca, né? Colocar o A menos 1. Agora você vai colocar o A menos 1 primeiro. E multiplicar por A. Se continuar dando a identidade de ordem 2, aí nós podemos afirmar com toda certeza que a matriz dada, as matrizes dadas são inversas uma da outra. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários qual foi sua dúvida, para a gente poder trabalhar um pouco melhor nisso. Como eu estou dizendo, matriz inversa ela é um pouco mais trabalhosa, né? Entender a definição de matriz inversa é um pouco mais trabalhoso do que qualquer outra operação que você tenha visto com matriz anteriormente. Viu? Basicamente, se eu pudesse dar uma dica, falando a grosso modo, né? Isso aqui a gente diz
a grosso modo, né, de maneira geral. Basicamente, a matriz inversa, que nós estamos calculando agora, é basicamente você calcular a divisão entre matrizes. Não existe especificamente a divisão entre matrizes. O que você faz é calcular a inversa, tá bom? Então, a inversa substitui a operação de divisão entre matrizes. Isso a grosso modo, tá bom? Fora da definição, porque a definição não fala sobre divisão, né? Ela fala sobre multiplicação. Mas, de algum modo, pelo posicionamento em relação ao elemento neutro, o que nós estamos fazendo aqui é uma divisão. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se não gostou, deixa o like também, porque aí ajuda, né? E se inscreve, compartilha. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente, porque, na minha opinião, tão cedo a gente não volta para a sala de aula. Então, quanto mais pessoas se identificarem com o método à distância, melhor para a educação, porque a gente não perde tanto. Infelizmente, a gente já está perdendo muita gente aí que não tem acesso à internet. E perder pessoas que têm acesso à internet, mas que preferem ficar acomodadas, seria pior ainda. Então, é isso aí. A gente se vê já já na segunda parte, onde a gente vai aprender a calcular a matriz inversa. Tudo bem? Essa foi a primeira parte. A gente aprendeu a definição e como verificar se nós temos matrizes inversas ou não. Até já, beijão. É isso aí, tamo junto, é nóis.